Boa tarde, gente. A gente vai dar início à nossa aula 4 de derivadas. Eu vou tentar fazer desse jeito, ver como que vai ficar. Aí vocês vão falando pra mim depois se ficou bom, se ficou melhor do que estava antes. Eu não gosto muito de fazer assim. Eu acho que apesar de vocês não me enxergarem, só me enxergar da minha mãozinha fazendo as contas, né? Do outro jeito, eu acho que fica mais claro, porque vocês acompanham eu construindo a resolução. E assim, desse modo, eu nunca gostei de dar aula assim com PPT, aula de cálculo, sabe? Mas eu acho que é algo também que a gente pode pensar, né? Se vocês preferirem, né? Um detalhe que eu vou tentar fazer a resolução dos exercícios e assim, por mais que eu treinei bastante, eu não consegui fazer com que a minha letra ficasse bonita, né? Então a gente vai ter algumas dificuldades aí pela frente, mas assim, nada do outro mundo, né? Então a gente vai tentar. Mas mesmo assim eu optei por esse caminho, um pouco para ficar diferente, ver como que vocês preferem. E outro por também também eu quero mostrar uma animação no GeoGebra para vocês. Então, essa acho que foi a principal razão de estar fazendo a aula desse jeito. Então, assim, como nos outros dias o áudio está um pouco ruinzinho, acho que está um pouco pior, né, na verdade, que nos outros dias, porque nos outros dias é o áudio captado pelo celular e aqui ele está captado pelo computador. E eu espero que o som externo não fique muito ruim, tá? Então, assim, o assunto de hoje, então, é o início de derivadas. A gente vai dar continuidade à ideia lá de limites. Então, o cálculo, quando a gente estuda cálculo, é o cálculo diferencial integral. Então, é a parte diferencial que a gente vai ver agora. Então, até então, a gente só tinha visto funções e limites. A derivada, ele é visto como um limite. Então, em si, ele é um limite, a derivada. Mas ele tem uma característica própria, né? Tipo, ele sai de um limite, mas ele é muito mais que um limite. Assim, ele, na sua essência, ele é um limite, mas ele representa matematicamente outras coisas também, tá? Aqui, gente, fazendo uma revisãozinha básica sobre o coeficiente angular, que a gente vai usar esse conceito na questão de derivadas, assim, olha, a gente viu lá cálculo, as funções, né, os tipos de funções, e uma das funções que a gente viu é a função de primeiro grau. E a equação da reta de uma função de primeiro grau, a gente pode determinar por meio do coeficiente angular. E o coeficiente angular, o que é? Seria, dado dois pontos quaisquer, né? Na verdade, assim, o coeficiente angular tem duas maneiras de se calcular, né? Ou por meio da tangente do ângulo, então eu tenho uma reta aqui. Se eu pegar e traçar uma linha paralela aqui, ó, ao eixo do x, essa linha paralela e a reta formam um ângulo entre si. A tangente desse ângulo é o que a gente chama de coeficiente angular. Outra maneira de calcular isso, que é calcular a tangente do ângulo, é calcular por meio da ideia lá do seno e cosseno. A tangente é o seno dividido pelo cosseno. E o seno dividido pelo cosseno equivale a ser o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, assim, nesse triângulo aqui, o cateto oposto é essa variação, tá escrito em termos de variação de y pela variação do x. Então, dados os dois pontos quaisquer P e Q, se eu pegar aqui, ó, a alturinha aqui do triângulo e dividir pela base do triângulo, eu vou ter o coeficiente angular. Quando eu estou trabalhando com funções, a gente pode escrever esse coeficiente angular dessa maneira que eu escrevi aqui embaixo. Então, assim, ó, tem a função de x2, que seria o y, equivaleria ao y de x2, que seria essa altura, menos o y1, que seria a função calculada em x1, então essa altura aqui do ponto x1, dividido pela distância aqui do x2 para o x1. Então, pega-se uma distância, então eu tenho que fazer o maior lá, o x2, menos o menor, tá? Então, sempre assim, pegar aqui, ó, a distância seria a diferença entre y2 e y1 e a diferença entre x2 e x1. Em termos de funções, fica com essa carinha. Aí, o que acontece? O conceito de derivada a gente tentar aproximar ela
por meio, essa reta que eu tenho aqui, que é uma reta secante, é uma função qualquer, a gente tenta aproximar ela por meio de uma reta tangente. Então, imagine uma reta tangente aqui, né? Essa reta tangente, ela passa apenas, ela tangencia a função só no ponto P. E aí a gente consegue calcular essa inclinação dessa reta tangente por meio de uma aproximação. Então, o que a gente faz? A gente pega esse Q e vai aproximando cada vez mais próximo de P, e no limite, esse Q fica sobre o P. Então, ele vai aproximando, 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 até chegar aqui pertinho, né? Então, tá pulando lá, gente. Então, é essa ideia aqui que a função tá representada nesse outro gráfico, né? Então, ó, esse Q é como se fosse um ponto móvel. Ele vai movendo, se movendo, se movendo, chegando mais perto. E cada vez que ela chega mais perto, olha, as retas secantes, elas ficam mais próximas dessa reta mais forte, que é a reta tangente, tá? E isso, então, é um limite. E esse limite que é o que a gente chama de derivada da função em um ponto, tá? No ponto P, no caso, em análise, certo? Eu vou mostrar para vocês a ideia, gente, no GeoGebra. Eu acho que fica mais fácil de vocês entenderem. Então, aqui, ó, eu tenho o conceito, que eu tenho uma função qualquer que eu coloquei. Aqui eu tenho a reta tangente no ponto A, que eu chamei, não chamei de P e Q, eu chamei de A e B. Então, eu tenho uma reta aqui laranjadinha que está passando pelo ponto A, que é a reta tangente no ponto. E eu tenho um ponto B. Aqui, gente, eu coloquei o valor do ângulo e coloquei também o valor da inclinação, que o GeoGebra já dá esse valor da inclinação. Então, o coeficiente angular é essa inclinação que está aqui. Então, a gente pode calcular essa inclinação por meio aqui do próprio GeoGebra. A gente vem aqui, ó, no comando inclinação e ele dá esse valor. Ou então, a gente pode digitar a fórmula aqui, ó. Aqui está digitada a fórmula. E aí, a gente obtém o mesmo número. Então, veja aqui, ó, o resultado para a conta ali do coeficiente angular é 0,58. E aqui a inclinação dada pelo próprio GeoGebra também é 0,58. Então, são coisas equivalentes. Então, aqui é construído geometricamente e aqui é o valor calculado algebricamente, tá? Aqui eu só deixei a fórmula para vocês relembrarem. Então, a variação de y pela variação de x. E aqui eu coloquei esse ponto B móvel. Então, eu posso afastar e posso aproximar esse ponto B. Então, a ideia do coeficiente angular é justamente isso. Eu vou pegar esse coeficiente angular e vou mover, vou pegar esse ponto B, quer dizer, e vou mover. Quando eu movo esse ponto B, olha, ele está cada vez mais próximo do ponto A. Quando eu aproximo esse ponto B do ponto A, essa reta está cada vez mais próxima à reta laranjadinha, que é a reta tangente, ó, cada vez mais pertinho. E quando ela está cada vez mais pertinho, a inclinação dessa reta, ó, ela vai aumentando, né? Ela vai aumentando até chegar próximo à inclinação da reta tangente, tá? Então, o que seria a derivada da função? A derivada da função em um ponto é sempre está associada a essa ideia de coeficiente angular. Seria o limite de quando B está muito próximo do A, é quando eu aproximo na verdade, uma reta secante perto de uma reta tangente. E a inclinação fica tão próxima que eu posso dizer que elas são equivalentes. Então, no limite, a reta secante vira a reta tangente. E a inclinação dessa reta tangente é o que a gente chama de derivada, certo? Aqui, gente, eu escondi a inclinação da reta tangente, né? É 2,23. Olha, se vocês forem ver aqui, a hora que a gente move o ponto, ó, ali talvez vai ficar um em cima do outro, vai ficar muito de enxergar. Deixa eu ver se eu consigo mexer com ele. Mudar ele de lugar. Olha, quando eu aproximo, ó, o valor em azulzinho ali, ó, tá mudando, que é a inclinação da reta secante, que tá se aproximando ali da reta tangente. Ó, cada vez mais perto. Tá quase em cima uma reta da outra, né? Mas ela ainda é uma reta secante. Aí, quando eu chego mais perto, ó, a reta desaparece, porque daí fica um ponto em cima do outro. Então, assim, ele acaba se desconfigurando a ideia de reta secante, é como se a reta secante desaparecesse, ela deixa de ser uma reta secante, né? E daí, por isso que ela
some a reta e some o valor da inclinação. Então, assim, até aqui, assim, geometricamente, a gente consegue representar. Então, aumentou um pouquinho mais, a gente já some, porque daí ele deixa de ser um limite. Ele fica em cima do ponto, né? E o limite a gente sempre, como eu bato na tecla, né? O limite ele é na proximidade dos pontos, e não no ponto, tá? Então, essa é a ideia, gente. O que é a derivada? Seria essa aproximação que a gente faz. Então, a gente aproxima, até chegar bem perto. No limite, quando o B tende ao A, o B, esse ponto B aqui, no caso, seria o X do B tende ao X do ponto A, eles são virtualmente iguais, certo? Então, esse é o conceito de derivadas que a gente vai estudar, tá? E como ele é um limite, a gente vai calcular ele de algumas maneiras, né? Então, uma das maneiras que a gente vai calcular é por meio dessa fórmula aqui. Então, aqui é a fórmula do coeficiente angular. Então, a diferença dos y, f de x2 e f de x1, seria o y2 e y1. Então, seria a diferença dos y pelas diferenças do x. Quando o x2 está se aproximando do x1, ou seja, quando ele está cada vez lá, o ponto B está cada vez mais próximo do ponto A, tá? Então, essa é uma forma de calcular. É a fórmula mais próxima do coeficiente angular que a gente tem. Então, é fácil de lembrar, tá? E essa daqui é calculada no ponto. Detalhe, gente, quando a gente calcula a derivada de uma função no ponto, que a gente está calculando um limite, na verdade, a gente sempre vai chegar num valor numérico, que seria o valor do coeficiente angular da reta tangente naquele ponto na função. E aí, se eu tenho coeficiente angular da reta tangente, automaticamente eu consigo calcular quem é essa reta tangente por meio da equação da reta que a gente viu lá nas aulas iniciais, tá? Eu acho que a gente reviu isso também na segunda PNP. Quando a gente não calcula a derivada no ponto, a gente pode calcular a derivada de uma função sem necessariamente colocar qual ponto ele está se aproximando. Aí a gente só chama de derivada da função. Isso também é possível, só que a diferença da derivada no ponto é que quando eu calculo a derivada no ponto, eu chego no valor numérico. E quando eu calculo a derivada de uma função sem ser num ponto específico, eu vou chegar numa função. A carinha dela, pode ser que eu chegue num valor numérico, pode ser, dependendo da complexidade da função, eu posso chegar numa outra função, tá? Aqui, gente, são as duas formas que eu tenho de calcular. Então, essa é aquela anterior, né? Então, aqui eu tenho uma função em um determinado ponto. Então, a gente geralmente representa o ponto x2 como o valor de x, porque ele é variável. Esse valor x1, ele vai ser um valor fixo, que é o ponto de análise. E eu tenho uma outra forma de representar, eu não, né? No cálculo tem uma outra forma de representar, que é quando a gente pega essa diferença aqui e faz com que, quando um ponto se aproxima do outro, na verdade, eu estou querendo dizer que eles ficam tão próximos que eles chegam próximo de zero. Então, eu chamo essa diferença aqui de uma quantidade H, onde essa quantidade H está indo para zero, está ficando cada vez mais pequenininha. E aí, essa outra diferença aqui de cima pode ser representada dessa forma aqui, ó. É só isolar isolar o x, que lá estava x, né? Então, isola o x nessa fórmula, fica H, esse x mais x menos x1, vem para o primeiro membro, fica H mais x1 igual a x. E aí, a gente substitui aqui, ó, na função. Então, essas duas fórmulas, elas são equivalentes, tá? Essa daqui é mais parecida com a fórmula do coeficiente angular, mas essa daqui é a mais utilizada no cálculo, tá? Então, assim, o que eu sugiro? Eu uso mais essa de baixo. Então, assim, as duas dão certo na hora de calcular, mas eu acho que na hora de fazer as contas, essa daqui fica mais simples de resolver as continhas do que a de cima, tá? O ideal é vocês testarem as duas para ver o que vocês se adaptam melhor, tá? Eu quero também, gente, saber, eu vou só diminuir aqui, gente, sair daqui um pouquinho, porque eu acho que esse daqui tá muito grande e tá em cima da apresentação. Vou deixar o bem pequenininho. Espero que não tampe nada da apresentação, né, mas se tampar, né, aí vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência
com a professora, tá bom? Aí, gente, eu não lembro como faz para apresentar do slide atual. Shift F5, né? Então, aí, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer alguns exemplos sobre usando essas duas fórmulas, mas assim, uma variação dessas duas fórmulas, na verdade, que na verdade é bem parecida, só que daí é para calcular a derivada em um ponto qualquer, né? Aí elas são as mesmas fórmulas, só que daí eu não especifico quem é o x1. Como vocês vão ver aqui, ó. Olha, é a mesma fórmula, só que daí, como eu não sei quem é o x1, não é em um ponto fixo, é um ponto qualquer de análise, eu coloco só x. Então, é a mesma equação. E eu posso fazer, se eu calcular esse limite existir, a gente pode dizer que existe uma função, uma reta, né? Eu consigo determinar uma reta tangente passando por aquela função, tá? Aí a gente fala que a função ela é derivável para qualquer valor de x do domínio, tá? E aí aqui tá os exemplos, gente. Eu coloquei aqui alguns exemplos, assim como eu estava fazendo nas aulas anteriores, eu deixei alguns iguais do arquivo, porque eu acho que vale a pena a gente reforçar aqui a ideia, o conceito. Mas alguns eu peguei diferentes para vocês terem o maior número possível de exemplos resolvidos para vocês se inspirarem na hora de resolver o exercício. Aqui eu coloquei algumas funções no ponto, para a gente testar, assim, o que significa calcular a função no ponto, de derivada no ponto, e como que calcula quando não é no ponto, é em um ponto qualquer x, tá? Geralmente, eu faço, quando a gente calcula no ponto, fica mais simples, porque acaba virando num número, né? Mas eu geralmente faço assim, eu calculo tudo no valor do x, e depois lá no final eu substituo o ponto, também dá certo, tá? Principalmente porque a gente vai fazer essa conta do limite agora no início. Lá na frente, já na próxima aula, a gente vai usar mais o conceito de tabela de derivada, porque todas as fórmulas de derivadas, elas saem por meio desse limite, mas para a gente não precisar ficar fazendo sempre a conta do limite, a gente usa o valor já tabelado. Então, tem uma tabela onde tem todos os resultados das principais funções que a gente trabalha, tá? E aí, essas funções aqui, ó, x², x ao cubo, cosseno de x, seno 2x, vai dar a ideia de onde que sai os resultados que tá lá na tabela que a gente vai trabalhar na aula que vem, tá? Então, assim, é mais uma aula inicial para a gente praticar o conceito de limite, entender que a derivada ela é um limite e para praticar também, né? Praticar o limite, como calcular. Não sei qual é a fórmula, tô sem tabela de derivada. Como que eu faço? Recorre para o limite que vai dar certo, consegue calcular da mesma forma, tá? Para calcular essas operações, gente, aí eu vou usar um programinha aqui pra gente escrever. E aí que entra a parte chata, sabe? Porque eu acho que minha letra fica horrorosa. Mas, assim, a gente supera, né? Então, assim, primeiro exemplo que a gente tem é a função f de x. Deixa eu dar uma conferida lá, gente, que eu não anotei todos os exercícios que a gente tinha. E eu acho que é esse aqui, ó. 3x² mais 5x mais 2. E eu tenho a função, eu quero a derivada da função no ponto 1. Então, f de 1. Só deixa eu conferir lá se é isso mesmo. 3x², 5x mais 2, né? Então, assim, o que a gente vai fazer? Eu vou tentar calcular, vou ver se vai dar tempo, gente. Eu vou tentar calcular das duas maneiras, sabe? Tanto pelo limite, quanto o limite pela primeira fórmula lá, né? E quanto pela segunda fórmula, né? Então, ó. Limite vai ser do x tendendo a 1, que é o ponto de análise, da função
em x, menos a função em 1, dividido por x menos 1. Então, aqui é sempre a função no ponto e aqui é o ponto de análise, que é a função como ela é e o valor de x, tá? Então, assim, calculando, né? O que a gente vai fazer? A gente vai substituir a função. A função f de x é toda essa função aqui, é a lei de formação da função. Então, a gente vai substituir, ó, 3x² mais 5x mais 2. Menos a função no ponto. Eu posso calcular antes essa função no ponto ou posso calcular lá dentro do limite, tanto faz. Eu vou calcular aqui separado para a gente economizar espaço lá, tá? Então, vai ficar, ó, 1² mais 5 vezes 1 mais 2. Então, fazendo a continha, aqui dá 3, aqui dá 5, aqui dá 2. 3 mais 5 mais 2 é 10, tá? Então, aqui vai ficar menos a função no ponto. A função no ponto é 10. Só corrigindo aqui, ó, gente. Aqui eu vou tirar o f', porque aqui não é f', aqui é f de 1. E o que a gente quer encontrar é o f' de 1. O limite é o f' de 1, tá? Quando x tende a 1. Beleza. Isso tudo aqui está dividido por x menos 1. Aí, a gente vai fazer as continhas que nos interessam, né? Então, vai ficar x ao cubo, né? 3x ao cubo. Eu não vou repetir essa função de sempre, gente. Eu só vou repetir o limite. O limite tem que ser repetido, tá? Tem gente que calcula uma coisa que eu já vou chamar a atenção. Vocês provavelmente vão estar fazendo os exercícios ainda de limite. Sempre, eles acabam não reescrevendo o limite, só reescrevendo a função. A função, essa fração aqui é uma coisa, o limite dessa fração é outra, então eu tenho que sempre representar, tá, gente? Então, vai ficar, ó, 3x ao quadrado mais 5x menos 8, dividido por x menos 1. Se vocês forem substituir o valor 1 aqui embaixo, vai dar 0. Se vocês substituírem 1 aqui onde tem x, vai dar 8, com menos 8 dá 0. Então, vai ficar um número indeterminado, como a gente estava trabalhando. Então, a gente vai ter que fugir dessa indeterminação. Como que foge da indeterminação? Vai ter que dividir esse polinômio por x menos 1, que é pela parte de baixo, para poder fugir da indeterminação. Eu vou fazer aqui no cantinho, gente, e aí a gente vai ver depois se vai dar certo. Deixa eu mudar a cor da canetinha para não misturar as coisas, né? Então, dividindo o polinômio, né? Então, vai ficar, ó, 3x ao quadrado mais 5x menos 8. Vou dividir por x menos 1. Vou pensar no número que eu vou multiplicar o x para chegar em 3x ao quadrado. Então, é 3x. Se eu multiplicar por 3x, vai ficar menos 3x² aqui. 3x vezes menos 1, menos 3x, vem para cá, mais 3x. Somos os carinhas lá de cima, esse zera. Esse dá 8x. E o de baixo não tem com quem somar, repete. Aí, eu vou pensar, que número eu vou multiplicar o x para dar 8x? Eu vou multiplicar por 8. 8 vezes x dá 8x. Vem para cá, o sinal trocado. 8 vezes 1, menos 8. Vem para cá, com o sinal trocado, mais 8. Somou, zerou. Então, dá para multiplicar esse polinômio. E esse polinômio aqui que a gente tinha, né, inicialmente, eu vou mudar para o produto desses dois, tá? Então, é como se eu pegasse esses dois e multiplicasse, vai dar o mesmo valor do de cima. Isso porque o resto é zero. Beleza? Aí, voltando então para o nosso limite, né? Então, reescrevendo esse limite, vai ser limite de x tendendo a 1 de 3x mais 8, parênteses, vocês economizam parênteses e erram todas as contas porque vocês ficam fazendo economia de parênteses. Então, não esqueçam, não tem como colocar uma multiplicação de dois termos
com expressões sem parênteses, tá? Dividido por x menos 1. Tá, nesse ponto, gente, o que acontece? A gente tem lá x menos 1, que é um fator em cima, e x menos 1, que é outro fator embaixo, eu posso mandar eles embora. Simplificou. Vai ficar limite de x tendendo a 1 de 3x mais 8. Para aplicar o limite, o que a gente faz? Só substitui aqui no lugar do x o valor para onde o x está tendendo. Então, vai ficar 3x, 3 vezes 1, mais 8. 3 vezes 1 mais 8 é 11. Então, o valor da derivada da função no ponto 1 vale 11. E, geometricamente, o que ele representa? O coeficiente angular da reta tangente no ponto 1. É isso que ele representa, tá? Professora, e se ele... Eu vou apagar aqui, tá, gente? E se ele pedisse para calcular quem é essa reta tangente? Como que a gente faz para calcular quem é essa reta tangente? Aí faz o seguinte, né? Opa! Releve. Aí faz o seguinte, vocês fazem assim, ó. Vou mudar só a cor aqui, gente, pra ficar diferente, né? Pegar um verdinho mais escuro. Se eles pedirem a equação da reta tangente, aí você vai fazer assim, ó. Equação de uma reta. Eu vou mudar aqui o índice. Seria de um ponto qualquer, né? Um YP. M, x menos x de um ponto P qualquer. Então, y a gente é uma variável que precisa para a função. O y do ponto seria a função calculada no ponto de análise, que a gente calculou e a gente encontrou o valor 10, então seria menos 10. O m é o coeficiente angular da reta que a gente calculou, que é a tangente, representado pela tangente, representado pela derivada da função no ponto. E o x seria o ponto de análise, que é o ponto 1. E aí é só resolver essa equaçãozinha aqui, que vocês têm a equação da reta, tá? Deixa eu apagar. Não sei o que eu apago. Então, ó, resolvendo aqui em cima, vai ficar y igual a 11x menos 11 menos 10, não, vem pra cá mais 10. Então, y vai ser igual a 11x menos 1. Então, essa é a reta tangente. A reta tangente à função inicial, que seria a função inicial, esse 3x quadrado mais 5x mais 2, no ponto 1 de análise, 1 e 10, que foi dado de análise, cuja o coeficiente angular é dado pela derivada da função no ponto, que é 11, certo? Então, essa é a ideia das nossas resoluções. Eu acho que vai ter um exercício só, pedindo para calcular a derivada da função no ponto e encontrar a equação da reta tangente. E no mais, a gente vai trabalhar mais mesmo com o conceito mesmo de derivada no ponto, para calcular, só para praticar. E derivada da função sem ser um ponto específico, para encontrar uma função derivada, né? Porque a derivada também ela é uma função, né? Então aqui, gente, eu acho que deu para vocês terem ideia, né? E aí agora a gente vai fazer as outras equações, né? Eu vou resolver as outras continhas por meio da outra fórmula, para vocês verem e ter experiências das duas. Eu acho que é mais fácil, tá? Senão a gente acaba resolvendo sempre o mesmo exercício, por mais que seja de uma forma diferente, eu acho que talvez acaba confundindo vocês. Mas assim, essa foi a primeira fórmula que eu apresentei, que é aquela mais parecida com o coeficiente angular, mas também poderia ter sido feito por meio do H, que é o que a gente vai utilizar agora, tá? Então, no exemplo 2, eu acho que é a função x², não dá um ponto de análise. Então, vocês vão ver
que vai ficar mais rápido de calcular pela função h, tá? Com h, o limite lá escrito com um h em vez de ser parecido com o anterior. Então, ó, aqui eu vou deixar a carinha, né, do limite. Vai ser a função de 1x mais h menos a função em x sobre h, tá? Então, essa é a forma geral da derivada da função por meio representado por meio desse h e não por meio da diferença do x e x1, tá? A função que a gente está analisando é a função f de x igual a x ao quadrado. E eu quero a derivada do x, tá? No caso, gente, a gente vai fazer o seguinte. Vocês têm que ter bem claro isso em mente. Quando a gente escreve que a função é f de x mais h, significa que eu vou colocar no lugar do x, o x mais h. Quem é a função? A função que a gente está analisando é a função x quadrado. Significa que lá naquela primeira parte do limite, no lugar desse x, eu vou colocar x mais h, tá? Então, onde tiver x na função, muda para x mais h, tá? Então, x mais h ao quadrado. Então, é a estrutura da função, só que a variável tem um acréscimo de h, tá? Menos x ao quadrado dividido por h. Uma maneira que vai facilitar para vocês agora, e principalmente quando vocês estiverem em cálculo 2, que a gente vai trabalhar com bastante função polinomial, é pegar esse h e escrever ele aqui, ó, como sendo 1 sobre h. Fica mais fácil de vocês trabalharem, tá? Tanto agora quanto no futuro, tá? Se vocês agora não tinha necessidade, mas assim, lá no futuro vai ter, então é bom acostumar. Em vez de deixar esse h dividindo, coloca como se fosse 1 vezes 1 sobre h, tá? Multiplicando. Resolvendo esse quadrado, então vai ficar o produto notável, o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, menos x quadrado. Aí, o que a gente vai fazer? Aqui eu vou colocar um colchete, porque esse 1 sobre h está multiplicando os dois, tá? Nas duas expressões. Aí, gente, não sei se vocês estão escutando, meu nenenzinho tá chorando. X ao quadrado mais 2xh mais h ao quadrado menos x quadrado. Aqui eu só tirei do parênteses, porque esse parênteses veio lá do quadrado, sabe? Eu mantive aqui, mas eu poderia ter tirado, mas eu já tirei agora nessa linha de baixo. O que acontece? Eu tenho que um x quadrado, que está positivo, que está sendo eliminado por esse menos x quadrado, que está negativo, né? Então, são coisas equivalentes com o sinal trocado, manda embora. Vou resolver aqui, do lado de cá. Então, vai ficar, ó, limite, quando h tende a 0, de quem? De 2, de 1 sobre h, vezes. Eu vou colocar esse h lá de cima, ó, tem h nesse termo e h nesse termo. Então, eu vou colocar esse h em evidência aqui, ó, junto, tá? Então, é como se estivesse multiplicando 1. 1 vezes h é h mesmo. Coloco, então, um dos h's lá de cima em evidência. Se eu coloquei h em evidência nesse termo, quem que sobra? Sobra só o 2x. Quando eu coloco h em evidência nesse termo, aqui tem h vezes h. Então, sobrou um h ali. Certo? Aí, beleza. H por h, ele acaba sendo simplificado. Dá 1. E aqui sobra limite de 2x mais h. Como o h vai para 0, a hora que eu aplico o limite, sobra 2x. Então, significa que a derivada da função em qualquer ponto é 2x. Então, assim, repare, eu não dei um ponto de análise. Se eu tivesse dado um ponto de análise, aqui seria, essa derivada aqui seria um número real. E aí, aqui, ó, aqui ia ser um número, e aqui ia ser uma expressão por causa do h, mas ia recair naquilo que a gente estava trabalhando, né?
no exemplo anterior. Então, assim, a diferença é que o resultado disso ia ser um número real. E aqui, ó, a gente chegou, como não foi dado um ponto de análise, ele deu uma função. Ele deu uma função que representa a função derivada. Nessa função, agora, se eu quisesse calcular em qualquer ponto, então, digamos assim, eu quero calcular a derivada da função do ponto 5, era só substituir o x por 5 que a gente consegue calcular. Então, a vantagem de você calcular a derivada não só num ponto, mas a função derivada mesmo, é que você, se você precisar dela em mais de um ponto, é só substituir o valor de x para calcular. Então, assim, digamos que você quer lá, derivada de x quadrado no ponto 5, no ponto 10, no ponto 15. Em vez de calcular 3 limites, um para cada ponto, você calcula um limite só, que calcula para representar a função derivada, e aí substitui na função derivada o valor de x para os 3 pontos, né? Os 3 pontos de análise. Então, essa seria a vantagem, tá bom? Então, olha, guardem esse resultado, ó. A função é a função x quadrado e a gente chegou como resposta a função 2x, tá? Então, eu vou fazer agora o do x ao cubo para vocês verem. O princípio é parecido. É só para a gente ter uma análise de como seria a função x na n, tá? Que a gente vai fazer por estimativa. Então, ó, vou apagar aqui, começar de novo com agora a função x ao cubo, né? Então, olha, se eu tiver a função x ao cubo, quero uma derivada da função x ao cubo, quem que é, né? Então, vai ser o limite da função. Aqui, gente, eu só vou já colocar direto, tá, gente? Eu não vou... eu vou fazer separadinho pra vocês não se perderem depois, né? Então, a função mais h menos a f de x, tudo isso sobre h. Quando h tende a zero. Então, beleza. Nessa primeira parte aqui, ó, da função, eu vou usar a função e onde tiver x da função, eu vou mudar para x mais h. Então, ao cubo. Aqui é a função como ela é, então x ao cubo sobre h. Se tiver mais x aqui na função, tipo, mais 3x, menos 5x ao quadrado, onde tiver x, eu vou mudar para x mais h, tá? Aí, gente, eu lembro da primeira PNP, que nem todo mundo fez, e que eu quero que vocês vão lá e façam, porque vocês têm que fazer, né? Vocês podem fazer isso até dezembro. Mas lá numa das PNPs, eu acho que na última PNP, no último exercício daquela primeira PNP, que era uma revisão bem completa de matemática básica, tinha a soma de um cubo, né? A soma de 2 termos elevado ao cubo. Então, isso também a gente pode calcular por meio de binômio de Newton, mas assim, ele tem uma fórmula parecida com a do produto notável, sabe? Só que o produto notável é mais conhecido, né? Aqui eu já vou colocar a resposta. Quem quiser saber mais do assunto, procure lá binômio de Newton de ordem 3, que vocês vão conseguir encontrar, tá? Então, se não conseguir fazer, gente, faz assim, ó. Abre x mais h vezes x mais h vezes x mais h. E resolve, continha por continha. Primeiro, de 2 em 2, né? Primeiro faz esse e depois multiplica pelo terceiro, tá? Então, aqui eu já vou colocar a resposta do resultado disso. Então, é 3x ao quadrado h, mais 3xh ao quadrado, mais h ao cubo, menos x ao cubo. Então, isso daqui, quando a gente abre o cubo, fica desse jeito. Tudo isso dividido por h. O que acontece? Esse termo e esse termo sobe. Geralmente, esses termos vão sumir, tá, povo? E aí, a gente vai colocar esse h em evidência. Vou colocar já aqui em cima. Minhas setinhas são maravilhosas, né? Eu vou colocar aqui em cima pra gente não ficar tudo humildinho.
E aí, gente, se ficar em cima, a webcam ficar em cima do vídeo, daí a gente vê depois, tá? Então, olha, vai ficar 3xh. Eu vou colocar já o h em evidência, porque, ó, tem h tanto no primeiro membro, no primeiro termo, no segundo termo e no terceiro termo. Se tiver nos três termos, em todos os termos que tiverem em cima do numerador, eu posso colocar em evidência, né? Então, eu vou colocar um h em evidência. Se eu tirar um h daqui, sobra o 3x². Se eu tirar um h desse termo, sobra 3x e um h aqui, né? 3xh. E desse termo, tem 3h sendo multiplicados. Então, vai sobrar 2h sendo multiplicados por h. H ali em evidência, multiplicando todo mundo, e um h dividindo todo mundo. Simplifica. Sobra limite de h tendendo a zero, de 3x² mais 3xh mais h². Quando eu aplico o limite quando h vai para zero, então todos os termos que tem h, ele vai zerar. Então, sobra o 3x², tá? E aí, a minha função aqui derivada, que a gente tinha aqui inicialmente, né? Quem era a função derivada? dx ao cubo, a gente chegou que vale 3x², tá? Então, detalhe. Então, a gente tinha visto anteriormente que, ó, quando eu tenho x², eu encontrei como derivada de x² a função 2x. Quando eu tenho x², eu encontrei como resultado 3x². Então, assim, qual seria o resultado quando eu tenho um x elevado a n? Então, ó, se eu fizer isso para vários outros, né? Se eu pegar e calcular lá o x elevado a n, quem seria a função derivada? Então, olha, veja aqui, ó, o expoente era 2, apareceu um 2 na frente na hora de resolver. Aqui era 3, apareceu um 3 na frente quando a gente resolveu. Então, assim, a tendência é que, se eu tenho um n lá em cima, é que vai aparecer um n multiplicando. Beleza, e o que aconteceu com o expoente? Ó, o expoente aqui em cima era 2, agora ficou 1. Aqui o expoente era 3, agora ficou 2. Então, tá diminuindo 1 no expoente, né? Então, se o meu expoente era n, vai ser diminuído 1 e a gente chega numa fórmula para qualquer valor de n que eu tenha. Então, se eu tiver uma função que tem uma potência de x, eu consigo calcular essa derivada por meio dessa fórmula aqui de recorrência. Então, assim, essa fórmula aqui, gente, a gente consegue também determinar ela por meio do limite, só que daí vai envolver umas questões mais complexas, porque esse n não é um valor abstrato, né, não é um número real. Então, assim, a ideia mais simples de entender o conceito é de fazer alguns valores n, e aí a gente consegue estimar quem seria para x na n, né, para um n qualquer. Então, assim, por exemplo, se eu tiver lá f de x igual a x elevado a 8. Então, se a gente quiser resolver o limite, a gente vai resolver o limite e vai chegar em qual resposta? 8x à sétima. O 8 é como se caísse lá na frente do x multiplicando e diminui um do expoente. E aí a tabela de derivada que a gente vai estudar na aula que vem, que a gente vai utilizar nas aulas que vem, usa esse conceito. Eles tabelaram essas respostas padrões, tá? Então, assim, para um polinômio x na n, como que fica a derivada? Aí a gente usa essas formulazinhas para poder calcular, em vez de calcular o limite, tá? E aí eu vou calcular com vocês agora. Vai ficar um pouquinho longo o vídeo, gente, mas eu acho que vale a pena fazer num vídeo só, porque daí a gente faz tudo aqui. Eu vou calcular para vocês as derivadas de uma função que não é polinomial, porque as polinomiais são simples. As polinomiais que eu falo é quando tem x na base e o expoente não é x, né? O expoente é um valor numérico. Então, são funções polinomiais.
Se tiver razão entre dois polinômios, aí seria racionais. Então, mas eles são relativamente simples de calcular. Aí existem umas outras funções que não são tão visuais, assim, não é tão rápido de perceber, não é tão fácil de calcular assim. Envolve aí conceitos mais avançados de limite, que é o que a gente estudou, que são os limites fundamentais. E também envolve conceitos de, se você estiver trabalhando com trigonometria, envolve umas identidades trigonométricas. Então, assim, eu vou fazer alguns exemplos desses para vocês terem ideia de como resolver, tá bom? Deixa eu só ver qual que era o limite que a gente calcular ali. Coloquei lá cosseno de x e depois e na 2x, né? Então, olha, cosseno de x. Vou apagar aqui. A função cosseno de x, ela vai estar como resposta quando a gente deriva, a gente vai chegar com uma resposta menos seno de x. Com o tempo, gente, a gente vai aprender, vocês vão usar tanto essas fórmulas nas tabelas que vocês vão decorar, tá? Mas assim, como que a gente vai chegar nessa função? Então, a gente vai calcular por meio do limite, tá bom? Então, olha, limite de h tendendo a zero, de onde tem x na função, vai ficar cosseno de x mais h. Aí, depois vem a função como ela é, cosseno de x, todo mundo sobre h. Então, aqui é a equação do limite mesmo, tá? E esse aqui a gente calcula para... A gente usa para calcular a derivada, né? Então, isso aqui é a derivada da função, né? Esse limite. Então, assim, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai abrir esse cosseno aqui. Uma das identidades trigonométricas que a gente vai usar é aquela da soma de dois arcos, tá? Então, eu compartilhei com vocês na segunda PNP um formulário de identidades trigonométricas, tem vários tipos lá, e uma delas é essa que a gente vai usar agora, tá? Então, que seria o cosseno do primeiro vezes o cosseno do segundo menos seno do primeiro, que é o x, vezes seno do segundo, que é o h. Isso também, gente, é tabelado. Tem como a gente calcular por meio de equivalência? Tem, mas não vem ao caso, gente. A gente vai usar o conceito mesmo. Então, esse primeiro, eu vou colocar aqui entre parênteses só para destacar. Isso daqui, gente, veio de abrir essa conta aqui. Então, por meio lá das identidades trigonométricas, tá? Aí vocês conferem lá. Cosseno A mais cosseno B. Cosseno de A, cosseno B, menos seno A, seno B, tá? Tudo isso por H. O que vai acontecer? Eu vou colocar esse cosseno de X em evidência, tá? Vai ficar assim, ó. Cosseno de X, vou colocar em evidência. Vai sobrar nesse termo aqui, ó, cosseno de H. Esse não tem, então não vai fazer parte da nossa conta. E esse tem. Se eu pegar o cosseno daqui, vai sobrar um menos 1, porque sempre tem um 1zinho que não aparece, que está multiplicando a função, tá? Beleza, agora quem não entrou na nossa conta? Esse cara aqui não tinha cosseno de x, então ele não entrou na nossa conta. Então, eu vou repetir ele aqui. Tudo isso sobre h. Deixa eu só... Eu tô com medo de pegar a conta, gente. Eu vou me esconder, tá? Tá. Aí, gente, o que vai acontecer aqui, ó? Minha variável do limite é o h, certo? Deixa eu ver. Não comprei o negócio. Tá certo. Então, assim, a minha variável do limite é o h. Então, esse cosseno x é como se ele fosse constante, porque quem está importando para o limite é o h,
tá? Então, vai ficar, ó, cosseno, como ele é constante, eu posso colocar ele para fora do limite. Vai ficar cosseno de h menos 1 por h. E eu vou quebrar esse limite aqui, ó, em dois. É como se fosse o limite dessa primeira parte que tem cosseno e o limite dessa segunda parte que não tem cosseno, tá? Então, menos, mesma coisa. Seno de x é como se fosse constante, posso colocar para fora do limite. Limite de h tendendo a zero, de seno de h por h. Então, se vocês lembrarem lá do limite fundamental, gente, vocês têm essa expressão lá no limite fundamental, e a gente sabe que essa expressão aqui vale 1. Para quem já chegou nesse ponto, eu acho que para você, aconselho quem não chegou nesse ponto, ver a aula 2, se eu não me engano, a aula 2 primeiro, para depois vir para cá. Que lá a gente explica essa questão do limite fundamental. Esse limite fundamental vale 1. Beleza, então 1 menos seno de x, sobrou esse termo aqui, né? Aí a gente tem que trabalhar com essa continha aqui, ó, pra gente poder calcular. A ideia é transformar ele em limite fundamental também. Mas como que a gente vai fazer? Então, a gente vai usar uma outra identidade trigonométrica que eu vou deixar aqui no cantinho. Ela não é tão conhecida, mas mas ela vai ser muito útil pra gente, tá? Que é assim, ó. Na verdade, ela vai aparecer com uma carinha um pouquinho diferente da que eu vou colocar aqui, tá? Mas, apesar dela ter uma carinha um pouquinho diferente, o princípio é o mesmo, tá? Então, é como se fosse assim, ó. 1/2 de 1 menos cosseno de x é igual a seno quadrado. Eu vou fazer mais pra cá. Então, ó, meio de 1 menos cosseno de x vai ser igual a seno quadrado de x sobre 2. Na verdade, quando a gente tem essa identidade trigonométrica, aparece aqui, ó, 2x e aqui aparece 1x, tá? Mas como o nosso interesse aqui no problema, ele não tem 2h aqui, mas tem só um h, então eu vou colocar aqui como sendo só um x, tá? Então, o que vocês têm que entender é que essa parte do cosseno tem que ser o dobro do que está no seno. Então, se o seno está x sobre x meio, o dobro de x meio é x, tá? Beleza. Só que aqui é cosseno de h menos 1. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, mandar esse 2 que está aqui diferindo do que eu quero usar, né? Porque eu quero mudar essa parte de cima, né? Então, eu vou mandar esse 2 que está dividindo para o lado de lá. Então, vai ficar aqui, ó, 1 menos cosseno de x, vai ficar igual a 2, seno quadrado de x sobre 2. E aí, eu preciso do cosseno positivo e do 1 negativo. Então, eu vou multiplicar todo mundo por menos 1. Então, vai ficar, ó, cosseno de x menos 1, menos 2, seno quadrado de x sobre 2, tá? E eu vou mudar agora, então, por meio dessas equivalências, eu vou mudar esse cara aqui por menos 2 seno quadrado de x sobre 2, tá? Então, voltandinho lá para minha canetinha azul. Então, olha, reescrevendo, então, essa continha. Vou escrever aqui e vamos ver se a gente vai conseguir escrever todo o limite. Se não conseguir, a gente fica apertado e eu apago lá, tá? Ctrl Z. Eu esqueci do cosseno, né? Então, vai ficar, ó, cosseno de x vezes limite de h tendendo a zero. No lugar de tudo aquilo lá, vai ficar menos 2 seno quadrado de x sobre 2, dividido por h. E aqui vai ser no x, vai ser h, porque minha variável aqui é h, né? Cosseno de h, então aqui tem que ser h sobre 2. Menos seno de x, que é essa parte aqui que restou, ok? Beleza. Para usar o limite fundamental, tem que ter um seno
um seno só, não dois senos, né? Então, a gente vai ter que fazer o seguinte, a gente vai ter que abrir essa conta, vai ficar, ó, cosseno de x vezes limite de h tendendo a zero. Esse menos 2 eu vou colocar na frente aqui, ó, do cosseno, vou colocar para fora do limite. Ele está multiplicando a função, então ele vem aqui para fora multiplicando também. Então, vai ficar menos 2 cosseno de x, seno de h sobre 2, vezes seno de h sobre 2, sobre h, menos seno de x. Eu vou apagar, gente, para não ficar muito espremidinho. Que acontece? Eu só, daqui para cá, gente, eu só peguei esse quadrado e abri. Representei ele como sendo um produto. Eu vou apagar, gente, para escrever ele bonitinho aqui em cima, para vocês não ficar tudo acumulado, né? Tudo grudado uma coisa na outra. Fica feio assim. Então, olha. Então, eu tenho lá menos 2 cosseno de x vezes o limite. Como eu quero usar o limite fundamental, eu vou... Como eu quero usar o limite fundamental, eu vou pegar e quebrar ele em dois limites. Eu tenho produto de duas funções, eu vou calcular o produto de dois limites. Então, vai ficar, ó, seno de h sobre 2 por h, vezes o limite de h tendendo a zero, de seno de h sobre 2. Então, esse sobre 2 não é o seno, é o argumento do seno. Então, a gente vai deixar tudo entre parênteses, tá? E ali, lá no final, gente, tem esse seno de x que a gente não pode esquecer. Então, a gente coloca, repete ele lá. A gente vai carregando esse seno de x até o final. Então, beleza. O que vai acontecer aqui? Para eu aplicar o limite fundamental, o que tiver dentro do seno tem que ser igual ao que está embaixo. Como não está, a gente vai fazer com que fique. Como que a gente faz isso? Eu vou multiplicar o seno, no caso. O seno, dividir por 2 aqui. Então, é como se eu pegasse e multiplicasse aqui por 2 e aqui por 2. Só que eu preciso só desse cara aqui. Então, o que vai acontecer? Esse 2 aqui eu posso escrever para fora do limite. Então, é como se fosse um 2 que está dividindo. Então, ele está ali, ó, na parte de baixo da fração. Então, ele vai passar aqui, ó, para baixo aqui junto com o cosseno, tá? Então, seno de h sobre 2 por h sobre 2. Beleza? Vezes limite de h tendendo a zero de seno de h sobre 2 menos seno de x. Esse carinha com esse carinha simplifica, né? Os dois vai ficar menos cosseno de x. Se eu quiser, isso daqui, gente, já tá com a carinha do limite fundamental. Se vocês quiserem, vocês podem mudar esse h por 2 para uma outra variável, uma variável u, e aqui chama de u também, ou vocês podem fazer direto. Isso daqui vai para vale 1. O limite fundamental de o seno de x por x vale 1. Então, no caso, o nosso x é h sobre 2, aqui embaixo h sobre 2, confere, então vale 1 também, tá? Só que o problema é esse cara aqui, ó. O limite desse seno, o h tá indo para zero, né? Então, eu vou substituir. Vai ficar, ó, seno de 0 sobre 2. Então, eu só aplico o limite. Não tem problema nenhum aplicar o limite nele, porque ele não vai dar indeterminado, tá? Então, só aplica quem é o valor que está atendendo o h. Só que quando eu faço isso, esse cara sendo de 0 é 0. E ele vai fazer com toda essa conta aqui 0. Então, vai ficar 0 menos seno de x. Como resposta para a nossa derivada, a gente chega em menos seno de x, que era o que eu tinha falado lá no início para vocês, né?
que a derivada do cosseno é menos seno de x, certo? Então, olha, não é uma conta muito simples, tem que usar o conceito de limite fundamental, e eu acho que o que dificulta um pouco mais para vocês que não estão habituados é usar essas identidades trigonométricas que a gente viu lá na segunda PNP. Então, mais uma vez, gente, quem não fez as APNPs, façam, porque até mesmo quem fez acaba tendo um pouco de dificuldade pela falta de prática de usar. Então, assim, é bem importante vocês darem uma olhada lá. Então, olha, gente, esse foi um dos exemplos e a gente viu que a gente chega numa função, né? Então, assim, derivada da função cosseno, a gente chega numa outra função que é a função menos seno. Se eu quiser num ponto, aí eu vou chegar num valor numérico. Então, digamos que eu quisesse num ponto no ângulo de 90 graus. É só calcular aqui, ó, seno de 90 graus, que eu vou conseguir a derivada da função cosseno no ponto de 90 graus, tá? Eu vou fazer mais um exercício, é o último, e aí a gente encerra a aula, tá? Que seria da função exponencial. Eu poderia pensar da mesma maneira para a função logarítmica, para as outras funções, mas eu acho que vou ficar só nessas duas funções diferentes mesmo, para não ficar muito longa a aula, tá? Mas o princípio é o mesmo, é aplicar a função no limite e ver em que valor a gente chega, tá? E quando a gente for para a próxima aula, vocês vão ver que a gente não vai usar mais esse limite. Por enquanto, nessa aula, a gente vai usar o limite para calcular as derivadas, mas na aula que vem, por conveniência, por questão de prática mesmo, a gente vai usar mais as tabelas de derivadas. Então, a gente vai pelo menos entender da onde aquelas fórmulas do formulário surgiram, tá? Então, as fórmulas do formulário de derivadas surgem desses cálculos de limite, tá? Então, assim, se a minha função for a função exponencial, qual seria a derivada da função no ponto? Então, assim, se for a e na x, sem esse 2, é e na x mesmo. Com esse 2, ele fica um pouquinho diferente, mas a gente vai calcular aqui, ó. Então, derivada da função vai ser o limite. Na primeira parte, onde tem x, a gente coloca o acréscimo do h, menos a função como ela é, tudo isso dividido por h, quando h tende a zero. Então, derivada da função vai ser o limite quando h tende a zero, regra lá de potência. Eu tenho a potência de um expoente que está sendo somado. Aqui eu vou fazer a distributiva desse 2, tá, povo? Fiz distributiva. O que a gente vai fazer, né? Eu posso escrever essa potência, essa soma de expoentes aqui na potência, como sendo duas potências sendo multiplicadas, tá? Então, é uma regrinha de potência. Produto de potências de mesma base, repete a base, soma os expoentes. Aqui eu vou fazer o caminho inverso. Eu tenho a soma de expoentes, vou repartir ela em duas potências de mesma base, tá? Então, olha, por isso que é importante, a gente tem que relembrar esses conceitos de matemática básica que a gente vê lá na 7ª série, para poder aplicar em cálculos, porque eu percebo, assim, que às vezes vocês até entendem os conceitos mais abstratos do cálculo e ficam sofrendo em continha, né? Então, olha, esse termo e na 2x e e na 2x tem ali nos dois termos de cima, né? Nas duas parcelas de cima. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar ela em evidência. Então, vai ficar, ó, e na 2x. Nesse primeiro termo sobra e na 2h menos 1 sobre h, com h tendendo a zero. E na 2x, como a minha variável do limite é h, o e na 2x é como se fosse constante. Então, eu coloco ele para fora do limite. E ali dentro do limite vai ficar assim, ó. E na 2h menos 1 sobre h. Se vocês forem ver, isso aqui é parecido com o terceiro limite fundamental. Diferença, lá eu teria uma potência num x e aqui teria x. Então, tá faltando um 2 aqui para ficar equivalente. Então, como que eu vou fazer para surgir esse 2?
multiplica embaixo e multiplica em cima, para manter equivalência, né? Lembrando que daí eu vou ter que deixar aqui entre parênteses, porque esse 2 multiplica os dois termos, né? Beleza, esse 2 é constante, posso colocar ele para fora da integral não, do limite, já estou adiantando as coisas, povo. E aqui vai ficar e na 2h menos 1 por 2h. Posso escrever isso aqui como sendo do U, esse aqui também é um U, e faço a análise da tendência do U para zero também, e eu consigo comparar com o limite fundamental. Preciso? Na prática, não. Se vocês entenderem que isso daqui é como se fosse meu x e esse é meu x também, aí a gente só usa a ideia lá do limite fundamental e não precisa ficar mudando de variável. Assim, para quem começou lá, a gente faz nos primeiros exercícios, faz certinho, bem bonitinho, passo por passo. Na prática, a gente tenta facilitar e economizar as contas, tá? Só não pode fazer conta errada. Tá, quanto que vale esse limite fundamental? Ln da base aqui da potência, Ln de E. Ln é um logaritmo de base E. Quando eu tenho um logaritmo de um número cuja base é o mesmo número, ele simplifica e dá 1, tá? Então, fica esse carinha vezes 1, que vai dar 2 elevado a 2x. Ou seja, se eu tiver uma função exponencial, a derivada vai ser e na x, e se eu tiver uma função exponencial com um número acompanhando, aí vai ser o expoente do número vezes a derivada desse número. A derivada de 2x é 2. A gente vai ver isso mais pra frente quando a gente for trabalhar regra da cadeia, que é uma das regras de derivação. Então, na próxima aula a gente vai trabalhar a regra de derivação, a gente vai ver um pouquinho mais detalhado como a gente trabalha com a derivada da exponencial. Mas uma delas é essa, gente. Então, assim, se aqui no lugar do 2 for A na x, e na A na x, então o que vai acontecer? No resultado vai ser A e na AX, e assim por diante, tá? E se eu quiser calcular num ponto, se eu pegar num ponto K qualquer para x, aí eu poderia colocar o K lá no início ou colocar o K no final e chegaria em 2e na 2K. Então, assim, aí vai depender da especificidade de cada exercício, né? O que ele vai pedir. Então, mas a princípio é isso, gente. A ideia era trabalhar e contar para vocês como que é o conceito, o que representa o conceito de derivada. Tanto geometricamente, que é importante, porque vocês vão usar o conceito geométrico na parte mais aplicada, em alguns conceitos da física, principalmente, e também como calcular ele, assim, na matemática, que ele foge um pouco dessa questão, ele vai para a parte do cálculo da derivada, né, da tangente, da reta tangente, do ângulo, da inclinação da reta tangente, mas ele extrapola, ele acaba tendo outras finalidades que a gente vai ver pra frente, e a gente trabalha mais com a parte de algébrica, a parte de função mesmo, da função derivada, tá? Então, por enquanto é isso, gente, e aí a gente se vê na próxima aula. Eu espero que o som não fique muito ruim, e espero que vocês tenham conseguido entender um pouco do conceito, entender um pouquinho dos cálculos e como a gente faz, tá? Então, por enquanto é só. E aí a gente se vê nas próximas aulas. Eu acho que as próximas aulas a gente volta ao habitual. Mas, assim, se vocês gostarem das aulas assim como eu preparei hoje, aí vocês me contem que daí a gente pode fazer mais aulinhas dessas, tá bom? Então, um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.